Esse texto que nós vamos ler, ele fala de um homem muito famoso, quer dizer, entre os crentes, né, a gente já ouviu muito falar sobre ele. Um homem chamado Balaão. Balaão é o nome do homem, né? E esse homem, ele era um profeta. Ele era um profeta, mas era um profeta meio assim, meio que, vamos dizer, desligado das coisas, né? Então o Balaão era um homem de Deus, ele podia abençoar. Todo homem de Deus, gente, pode abençoar. E não é só o pastor, não. Qualquer crente pode abençoar. Se você é um homem masculino, né, vamos dizer assim, né? Você pode abençoar, é um homem de Deus. Se você é uma mulher, né, quer dizer, uma mulher de Deus, você pode abençoar. Se você é uma pessoa que está em Cristo, você não sabe o poder que você mesmo tem de abençoar. Porque aqueles que estão em Cristo receberam a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, já vimos isso aqui outro dia, né? Ela chegou até nós. Ela chegou até nós. E a Bíblia diz que a bênção de Abraão é nossa. Então tudo que acontecia de bom na vida de Abraão, por causa da bênção, também pode acontecer na nossa. Então onde Abraão punha o pé, onde Abraão punha a mão, ali a coisa fluía, a coisa acontecia, né? E assim deve ser com a gente também. É que às vezes o crente é desavisado, ou então ele não vigia, não presta atenção, né? Às vezes o crente, apesar de ter o nome de crente, às vezes o crente acaba sendo descrente, né? Por quê? Porque ele acaba crendo mais no que ele vê ao seu redor do que a Bíblia, do que naquilo que a Bíblia fala. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso, que um crente de verdade, ele vive por fé. Ele não vive por vista. Tem que viver a sua vida, mas viver por fé. Fé é você crer naquilo que você não vê. Fé é você crer naquilo que Deus falou ou prometeu, embora você não veja, não sinta, não possa pegar, não tenha prova nenhuma. Mas porque Deus falou, você tem absoluta certeza que aquilo é verdade. E as promessas de Deus, elas são, a Bíblia dá uma média, né? Ninguém sabe ao certo quantas tem. A Bíblia, na média, ela dá 7.000 promessas para a gente. Tem teólogos que falam que são 8.000 bênçãos, tem teólogos que falam que é 6.000, né? Mas pode ser 6 ou 7 ou 8, né? É bastante, não é? Todas para nós. Então, Deus tem essas bênçãos, são promessa para a gente. E a gente pode abençoar a nós mesmos e também a outras pessoas com essas bênçãos que estão na vida da gente. Mas repito, às vezes o crente, ele acaba vivendo como um descrente. Não estou falando para criticar, e também não é no sentido mal da palavra. Ele continua sendo um crente, quer dizer, continua sendo de Jesus. Mas a vida que o crente leva muitas vezes não é uma vida igual àquela que o Senhor Jesus prometeu. Ora, se você olhar para o que Jesus prometeu, né? Ele falou que veio trazer vida e vida com abundância. Ora, muitos crentes não têm vida com abundância, ainda, né? Alguns têm abundância em uma área, mas não têm abundância na outra área. Então, por exemplo, você pode ser um crente abundante em saúde. Ah, pastor, isso Deus me abençoou. Olha, eu busquei, eu fui curado, estou com uma saúde de ferro hoje. Assim mesmo, né? E a vida financeira? A vida financeira só por Deus mesmo, está naquela situação medonha, né? Então, Deus não quer só uma área abençoar, Ele quer abençoar todas as áreas da sua vida. Não é uma área só não, né? Tem pessoas que são o contrário. Elas falam assim, pastor, olha, financeiramente, glória a Deus, está tudo maravilha. Mas na saúde, pastor, eu pareço um depósito de enfermidade. Eu pareço um depósito de doença. Dói aqui, dói ali, é sintoma disso, sintoma daquilo. Mas parece que quando está sarando de uma coisa, aparece outra, né? Então, não é assim que tem que ser. Vida com abundância é vida com abundância de um modo geral, em todas as áreas da nossa vida. Por isso que chamamos a campanha de quebra das 7 maldições, né? De todas as maldições. Para quê? Para que em nossa vida haja todas as bênçãos. Amém, pessoal? Vamos ler o texto então sobre Balaão. O que estava acontecendo com esse homem aí chamado Balaão? Números 22, a partir do versículo 1. Olha aí. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão,
na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, isso aqui é outra pessoa, tá? Tem o Balaão e tem o Balaque, tá? Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Quer dizer, ele vai tomar tudo que nós temos. É isso que estava dizendo aí, tá? Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos moabitas. Então, Balaque e Moabe é a mesma pessoa, tá? Versículo 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, agora é o herói da história aí, né? Um herói meio estranho, mas é o herói. Filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será o quê? Amaldiçoado. Olha para cá, por favor, gente. Isso aqui é uma história que aconteceu literalmente, mas também é uma história simbólica da nossa vida. Por quê? Porque é o seguinte: quem são os heróis da história, vamos dizer assim? É o povo de Israel. Os heróis da história são o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Aquele povo, ele estava numa determinada região, perto de Moabe ali. E o rei de Moabe, o Balaque, ele viu aquele povo e já ficou com medo daquele povo. Ele já começou a pensar: esse povo vai invadir minha terra, como o boi lambe a erva, quer dizer, o boi ele enfia a língua naquele mato e vai arrancando, né? E vai limpando tudo ali, né? Então assim esse povo vai fazer com nós também. Ele vai tirar tudo que nós temos, vamos perder tudo. E então o Balaque começou, com aquele medo, a pensar em como destruir o povo de Deus. Gente, é a mesma coisa hoje. Olha, os inimigos de Israel, os inimigos humanos de Israel, hoje são os nossos inimigos espirituais, entendeu? Naquela época, Israel tinha inimigos humanos, eram nações que odiavam Israel e queriam destruí-lo. Hoje, ainda que tem seres humanos aí que não gostam da gente mesmo, mas tudo bem, né? Mas o nosso verdadeiro inimigo hoje não são pessoas. O nosso verdadeiro inimigo hoje são Satanás e seus demônios. Esses são os nossos inimigos, são espirituais. O apóstolo Paulo revela isso na Bíblia. Ele fala assim: ó, gente, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quer dizer, quem tem sangue e carne? Ser humano, né? Espírito não tem sangue e carne, mas ser humano tem. Então ele fala: a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados, as potestades, né? Os espíritos desse mundo mal, tenebroso. Quer dizer, Paulo fala assim: a nossa luta é espiritual. Nós temos os inimigos nossos nesse mundo aí. E quem são esses inimigos mesmo? Repito, Satanás e seus demônios. Eles querem nos amaldiçoar, eles querem destruir a gente. E você sabe do que mais? O diabo tem medo da gente. No fundo ele tem medo. Ele e seus demônios, eles têm medo da gente. Por quê? Ora, porque se um crente se apega com Deus de verdade, se um crente ele se firma na palavra de Deus, se um crente começa a buscar Deus, começa a buscar o Espírito Santo, se um crente começa a se entregar na presença de Deus, se um crente se santifica, sai do mundo, dos seus pecados, não é abandonar o mundo, sair do mundo, né? No sentido assim, você não mais praticar os pecados do mundo, né? Se você servir a Deus e for cheio do Espírito Santo, coitado de Satanás, aí ele vai ter problema na vida dele. Porque um crente cheio do Espírito Santo, um crente que serve a Deus, um crente temente a Deus, é cheio de poder, gente. E o diabo não quer gente assim. Ele tem medo, né, de um crente que está firme na fé, porque ele vai ser pisado. Entendeu? Olha só, quando você é um crente firme na fé, cheio de unção, cheio do Espírito Santo,
aonde você chega, o diabo tem que sair. É verdade, aonde você chega, o cão tem que ir embora. Entendeu? Você ora por alguém, a pessoa é curada, o demônio da doença saiu. Você ora por alguém, a pessoa é liberta espiritualmente quando está endemoniada, a pessoa fica bem, o demônio saiu. Você ora por um casal, por exemplo, que está tendo problema sentimental, problema no casamento, acaba o brigueiro, eles começam a ficar em paz, começam a se restaurar na vida conjugal, porque o demônio foi embora. Então Satanás não quer de modo nenhum que você se firme em Cristo, e mais, ele procura destruir o crente antes que o crente se ligue nisso, que ele tem que ficar forte na fé, né? Então mais ou menos assim o que estava acontecendo lá.